Imagine acordar dentro de um caixão e perceber que você foi enterrado vivo por engano. Hoje em dia, isso não aconteceria com as diretrizes médicas que temos, mas no século XIX foram encontrados caixões antigos com marcas de arranhões no interior, o que tornava essa uma preocupação legítima. Como solução, começaram a adicionar cordas dentro dos caixões, que iam até a superfície e estavam conectadas a um pequeno sino. E se você acordasse debaixo da terra em um caixão, você poderia simplesmente apenas tocar o sino, sinalizando que ainda estava vivo. Se você engolisse sementes de melancia, algumas pessoas pensam que poderia potencialmente germinar no seu estômago, significando que você literalmente estaria cultivando uma melancia dentro de você. Agora, isso obviamente não é verdade. O ácido do estômago dissolveria a semente antes que ela tivesse tempo de germinar. No entanto, houve um caso de um homem que engoliu uma ervilha que acabou indo pelo caminho errado. Meses depois, após ser levado às pressas ao hospital por problemas respiratórios, um médico descobriu que a ervilha havia sido germinada no pulmão do homem. E como os pulmões são quentes e úmidos, a ervilha conseguiu se abrir e germinar em uma planta. Quando o nervo de um dente se infecta, o dentista irá perfurar o topo do dente para acessar o interior. Então, ele removerá a polpa do dente, que inclui o nervo danificado junto com os vasos sanguíneos. E isso limpa os canais dos dentes, tornando-os ocos. Uma vez que estejam completamente limpos e preparados, o dentista os preenche com um material de obturação permanente. Isso sela completamente os canais, prevenindo nova infecção. Imagine acordar dentro de um caixão e perceber que você foi enterrado vivo por engano. Hoje em dia, isso não aconteceria com as diretrizes médicas que temos, mas no século XIX foram encontrados caixões antigos com marcas de arranhões no interior, o que tornava essa uma preocupação legítima. Como solução, começaram a adicionar cordas dentro dos caixões, que iam até a superfície e estavam conectadas a um pequeno sino. E se você acordasse debaixo da terra em um caixão, você poderia simplesmente apenas tocar o sino, sinalizando que ainda estava vivo. Um gato pulou em um poço cheio de resíduos de animais em uma aldeia indiana e seu proprietário entrou para salvá-lo, mas ele ficou preso e o resíduo tinha preenchido o poço de vapores venenosos. Quando ele gritou por ajuda, seu filho pulou para salvá-lo, mas também ficou preso. 3 outros membros da família tentaram ajudar, pulando um após o outro, mas todos ficaram presos dentro do poço. Finalmente, um 6º homem da família entrou com uma corda amarrada na cintura. Ele foi retirado após aldeões ouvirem os gritos e os outros 5 homens foram sufocados pelos gases tóxicos do poço. Se você gostou dessa curiosidade, tem muito mais no nosso site. Basta clicar no link da bio. Siga o nosso perfil, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Como Dave Blaine conseguiu partir essa moeda ao meio? Bem, se você pensou que tinha algo a ver com a própria moeda, você está certo. Algumas pessoas acham que ele troca a moeda no meio do truque, e outras pessoas pensam que tem algo a ver com o metal da moeda. Na verdade, ele usa uma moeda falsa para realizar esse truque. Ela é composta por 2 partes unidas por um elástico, e uma vez que você vê como funciona, o truque se torna um pouco menos impressionante. Se você gostou dessa curiosidade, tem muito mais no nosso site. Basta clicar no link da bio. Siga o nosso perfil, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Um fio de cabelo pode se enterrar tão profundamente na sua pele que você precisa usar pinças para removê-lo. Isso geralmente acontece com barbeiros, quando a ponta rígida de um pedaço de cabelo cortado penetra na pele deles e desliza por baixo como um simples espinho. A área fica vermelha e inchada enquanto o corpo tenta expulsá-lo. E se não for removido, o fio de cabelo pode se infectar e, em casos raros, exigir cirurgia. Se você gosta de vídeos assim, segue e compartilhe. Se um carrapato te morde e se aloja na sua pele, a maioria das pessoas acha que você deve simplesmente puxá-lo para fora. Mas se o carrapato estiver totalmente na sua pele, isso pode fazer com que o corpo quebre e deixe a cabeça presa dentro. Em vez disso, você deve usar uma pinça para agarrar o carrapato o mais próximo possível da superfície da pele. Então puxe o carrapato lentamente para cima com pressão uniforme. Você sabia que a língua não é, na verdade, o músculo mais forte do corpo? A língua humana, tecnicamente, nem é um músculo, e sim um grupo de 8 músculos que controlam diferentes funções. Então, qual é o músculo mais forte do corpo humano? É um músculo do seu rosto chamado masseter. Ele é responsável por fornecer aos humanos uma força de mordida de até 90 quilos. Se você gostou dessa curiosidade, tem muito mais no nosso site. Basta clicar no link da bio. Siga o nosso perfil, compartilhe e até o próximo.
Se você atirasse uma arma contra outra arma e as balas colidissem, elas provavelmente se despedaçariam devido ao impacto de alta velocidade. Mas às vezes, se as balas fossem feitas do mesmo material e as condições fossem exatamente certas, o calor intenso e a pressão da colisão poderiam fazer com que as balas se fundissem em um único pedaço de metal. Se você curtiu essa curiosidade, tem muito mais no nosso site, basta clicar no link da bio. Siga o nosso perfil e até a próxima. Se você perder uma perna, a pele se fechará sobre o coto e você ficará sem perna pelo resto da vida. Isso é verdade para quase todas as criaturas. Mas há um anfíbio chamado axolote que faz algo diferente. Você vê, quando esta criatura perde um membro, a ferida fecha rapidamente para evitar infecções. Mas logo após, um grupo de células conhecidas como blastema se forma na lesão. À medida que essas células crescem, elas se transformam em células ósseas, células nervosas e da pele. Com o tempo, essas células reconstroem completamente o membro da criatura de dentro para fora. Em 2014, uma pequena criança enfiou um palito de comida no nariz e de alguma forma o empurrou para cima do seu canal nasal a 3 polegadas dentro do seu cérebro. Ele imediatamente foi levado ao hospital e os médicos tiveram que removê-lo cirurgicamente, tentando não causar mais danos. No entanto, o palito de comida não atingiu nervos e artérias importantes e foi eventualmente removido sem causar danos a longo prazo. Se você curtiu essa curiosidade, tem muito mais no nosso site, basta clicar no link da bio. Siga o nosso perfil e até a próxima. Se você perder o seu dedo, a maioria das pessoas assume que você ficaria sem o seu dedo para o resto da vida. Mas se você conseguir chegar rapidamente a um hospital com o seu dedo limpo e completamente separado, e se ele não estiver muito danificado, o cirurgião pode conectar meticulosamente os pequenos vasos sanguíneos e os nervos, o que restabelece o fluxo sanguíneo e a sensação. E se isso for feito com precisão especializada, seu dedo pode ser reanexado, restaurando sua função normal. Isso é um chocalho de uma cascavel. Sempre me perguntei como chocalhos de cascavel produzem som. Bem, se você olhar por dentro, verá que é bastante oco. Isso é muito surpreendente. Eu pensava que os chocalhos de cascavel funcionavam como maracas, mas eles são ocos, então isso não pode ser o caso. Mas olhe aqui, se você puxar o chocalho, uma peça se solta. Parece que o chocalho pode se separar em diferentes seções. Aqui está uma imagem que pode nos ajudar a ver como as seções se encaixam. Uma seção está destacada em branco. Veja como todos os segmentos se encaixam frouxamente uns dentro dos outros. Agora olhe para isso. Note que os segmentos não estão fielmente conectados. Eles têm pedaços para se mover e balançar. Então, quando o chocalho se agita, esses segmentos se chocam uns contra os outros. E é assim que o chocalho de uma cascavel faz barulho. Se você curtiu essa curiosidade, tem muito mais no nosso site. Basta clicar no link da bio. Siga o nosso perfil e até a próxima.